A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Homenagem ao Dia do Acadêmico e da Acadêmica de Direito: os desafios e as precauções necessárias. Evento promovido pela referida comissão, com apoio das comissões de Cultura e Eventos e Exercício Ilegal da Profissão, ambas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre presidente, doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Davi. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. Cumprimento a todos os presentes, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que sempre nos apoia e motiva a seguirmos realizando o trabalho que nós sempre organizamos para vocês com muito carinho e muita dedicação. Eu vou fazer a minha autodescrição, seguindo as nossas regras de inclusão da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, em respeito ao público com baixa visão e às pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, estou com óculos vermelhos, estou maquiada, tem atrás de mim uma estante com livros e aparece a guarda da cadeira. Eu estou com uma blusa branca. Hoje nós estamos comemorando uma data muito especial, né? Uma data que merece toda a festividade. Hoje nós comemoramos o Dia do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Então, eu quero começar parabenizando todos os alunos e alunas que estão conosco neste evento e deixar registrada as nossas homenagens a todos os estudantes, fazendo essa deferência em nome dos membros da nossa CAD, os acadêmicos e acadêmicas, os nossos monitores e monitoras, os nossos embaixadores e embaixadoras. Vocês representam com galhardia os estudantes de direito. Todos aqueles que sonham em contribuir para a construção de um mundo melhor, agregando qualidade e conhecimento, e começaram essa jornada através da própria história de vocês. Então, hoje eu vou quebrar o protocolo. Normalmente nós apresentamos primeiro o expositor. O doutor Fabrício estava conosco até um minuto antes de começar o evento, e ele teve um problema técnico com a sua internet. Já já ele estará conosco, mas de toda sorte quero começar cumprimentando as queridas Bruna Caroline Severino e a Ana Cláudia Barbosa, que estão aqui neste momento representando a todos os acadêmicos e acadêmicas de direito da nossa comissão e do Estado de São Paulo. Cumprimento e parabenizo a vocês e a todos os nossos acadêmicos por buscarem, desde a graduação, uma vivência institucional tão significativa. Eu tenho certeza que essa experiência fará muita diferença na história de vocês. E como eu sempre costumo dizer, a CAD existe por vocês e para vocês. Nós estamos aqui e tudo que nós fazemos é para entregar um conteúdo de qualidade, oferecer experiências valiosas que possam agregar a vida acadêmica de vocês, a vida pessoal e futuramente a vida profissional de cada um de vocês. Lá adiante, nós nos encontraremos nos fóruns, nas audiências, nos mais diversos momentos, em vários espaços diferentes, e será um prazer conviver e compartilhar a vida profissional com colegas que buscaram conhecer o seu órgão de classe, compreender a grandiosidade da advocacia, a sua importância para a sociedade. E que eu tenho certeza que justamente por isso vocês saberão dignificar essa profissão que tem tamanha relevância para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, quero
estender aqui as minhas homenagens e o meu carinho a tantos alunos e alunas que estão presentes aqui conosco, tantas pessoas que nos acompanham, que gostam do nosso trabalho, mesmo aqueles colegas que não são acadêmicos, temos aqui colegas, quero cumprimentar o Dr. Rides de Paula, que está conosco, que é um aguerrido advogado criminalista e nos prestigia sempre com a sua atenção e a sua presença. Em breve, o Dr. Fabrício estará conosco, mas como na programação estava previsto também a minha fala, em primeiro momento eu iria passar a palavra para que o convidado fizesse as honras e iniciasse a fala, mas tão logo ele possa entrar, então ele fará a sua fala. Deixa eu só verificar. Olha só, o doutor Fabrício entrou, então, deixa eu retomar aqui a minha programação. Fiz os cumprimentos iniciais, doutor Fabrício, muito obrigada pela presença, a internet nos dando uns sustos aí, né? Fortes emoções. Passamos dessas de vez em quando, nos piores momentos. Sem problemas. Fiz os cumprimentos, as homenagens aos nossos homenageados do dia, mas quero de pronto saudar o colega, meu colega presidente de comissão, presidente de uma comissão tão importante, a Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Profissão, o doutor Fabrício Klebs, que hoje nos brindará com uma fala de extrema importância para todos os acadêmicos e acadêmicas de direito, né? Ele trará aí quais são os limites de atuação dos acadêmicos e acadêmicas, quais são as condutas cotidianas, aquelas condutas no âmbito profissional, já quem está estagiando, no âmbito pessoal, mesmo nas suas redes sociais, o que pode, talvez, se revelar algo atentatório ao Código de Ética da OAB e talvez até alguma espécie de contravenção penal, mesmo um crime. O doutor Fabrício também é conselheiro seccional e é relator da 8ª Câmara Recursal do Tribunal de Ética, ou seja, ele exerce vários papéis de imensa importância para a nossa OAB de São Paulo. Doutor Fabrício, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na CAD, é uma honra poder ouvi-lo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua, por favor. Obrigado, doutora Adriana Cecília, pela oportunidade de conversar aqui com os acadêmicos e acadêmicas de direito. Foi uma grande honra esse convite. Eu gostaria de, inicialmente, tecer meus agradecimentos aqui ao presidente Caio, que é quem nos conduz nessas comissões, e especialmente na comissão que eu estou como presidente, que é de fiscalização e combate ao exercício ilegal da advocacia, nos dá a absoluta liberdade para nós atuarmos defendendo o exercício da nossa profissão e retirando do mercado as empresas ou pessoas que eventualmente queiram se passar por advogado, minando assim nosso campo de trabalho. Gostaria de parabenizar e agradecer a presença também das mediadoras, das acadêmicas de direito, a Bruna Caroline de Souza Severino. Bruna, é um prazer você estar aqui com a gente. E também a Ana Cláudia Barbosa. Ana, seja bem-vinda também. E destacar aqui que não é à toa que temos 3 mulheres aqui entre nós 4 que estamos participando aqui diretamente, 3 são mulheres, porque na advocacia do Estado de São Paulo, desde o ano passado, as mulheres são maioria, e a partir deste ano, em todo o país, temos mais mulheres do que homens. Então, nada mais justo do que a representatividade feminina aqui ser maioria, porque é a realidade que nós temos aí na nossa sociedade. É uma honra também fazer essa palestra exatamente nessa data, que é o dia que nós comemoramos o Dia do Acadêmico de Direito, dia 19 de maio. Tá? Fazendo um breve comentário aí, muitos de vocês devem ter conhecimento a causa, ao motivo deste dia, mas hoje é comemorado também o dia de São Ivo. São Ivo é um santo padroeiro dos advogados, e hoje é o dia que seria o dia de sua morte, por isso dia 19 de maio é comemorado o dia do acadêmico de direito. E o Santo Ivo, ele ficou famoso como o advogado dos pobres, tá? Foi um santo aí que no anos de 1253 a 1300, ele era um frade franciscano em Paris, e ele trabalhava muito na defesa intransigente dos necessitados e dos injustiçados, e daí a sua fama.
Eu vejo aqui alguém, Fábio Silveira, destacando aqui a presença de uma mulher negra. Realmente é muito importante e é um reconhecimento que nós temos também em nossa sociedade da obrigatoriedade da presença efetiva da população negra em todos os espaços que ela quiser. Tá? Então, inclusive, recentemente, o Conselho Federal aprovou uma medida que determina a presença de negros, que os negros se subdividem em pretos e pardos, em qualquer âmbito da OAB, com um percentual mínimo de 30%. Então, vocês vão ver que nas próximas eleições, tanto as chapas quanto os conselhos vão ter a presença cada vez mais de negros e negras, e é uma honra a gente estar aqui representado com a Bruna. Então, uma entrada aí, eu separei aqui a matéria da nossa palestra, Adriana, é um bate-papo, tá? Vocês fiquem à vontade aí, quem for tendo perguntas, eu peço só que alguém acompanhe o chat, pode me interromper e fazer as perguntas que forem pertinentes. Vou falar um pouco da parte ética, tá? Que é, como a Adriana falou, a gente tem alguma experiência, eu já fui relator do TED, a gente julga hoje ainda processos éticos e é uma matéria que eu gosto bastante de pesquisar, de estudar e de atuar. E, em seguida, eu vou falar do exercício ilegal efetivamente, tá? Então, a gente vai trazer aqui para vocês informações de como os estagiários devem atuar e quais são os limites do trabalho do estagiário. Tá? O Estatuto da OAB, do seu artigo 1º, ele traz lá quais são as atividades privativas da advocacia, dos advogados e das advogadas, que é a postulação ao Poder Judiciário e aos juizados especiais, atividades de consultoria, assessoria e direções jurídicas. E o Regulamento Geral da OAB, do Conselho Federal, estipula em seu artigo 29 que os estagiários também podem exercer os atos da advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto, desde que em conjunto ou acompanhado por um advogado. Tá? Então, o estagiário, acompanhado do advogado, pode fazer uma série de atividades jurídicas. Né? A gente tem a vida inteira, eu fui estagiário, trabalhei com estagiários, e os estagiários onde eu trabalhei sempre participaram de petições, das petições mais complexas, recursos extremos aos tribunais superiores, redigem, e com a assessoria dos advogados, elaboram essas teses. Então, o estágio é extremamente importante para o desenvolvimento de uma carreira jurídica, seja na advocacia ou seja no ramo que a pessoa tiver intenção de prosseguir. E o estagiário, embora alguns atos ele deva fazer necessariamente acompanhado de um advogado, existem atos que o estagiário pode praticar isoladamente. Então, sozinho, o advogado pode fazer algumas coisas. Por exemplo, retirar processos em carga e devolver processos em carga em qualquer órgão administrativo ou judiciário, no fórum, tribunais, enfim. Então, um advogado inscrito, um estagiário inscrito na OAB pode fazer isso sem estar acompanhado do advogado, fazer obtenção e solicitação de certidões também de processos ou certidões onde for pertinentes, em cartórios, enfim, e também assinar sozinho algumas petições exclusivamente juntadas. Então, juntar documentos, juntar guias, enfim, são atividades que o estagiário ele pode exercer sozinho. Tá? Mas não é só isso. O estagiário, acompanhado do advogado, como eu disse, ele pode fazer praticamente qualquer coisa. Tá? O Conselho Federal, respondendo a uma consulta, o Conselho Federal do OAB, respondendo a uma consulta recente, ele manifestou nessa consulta um entendimento favorável a autorizar a participação do estagiário no tribunal de júri, como assistente do advogado, inclusive fazendo a sustentação oral. Então, um estagiário que está de assistente de acusação ao lado de um advogado, ele pode sair ali da mesa onde a gente frequentemente vê os estagiários participando, levantar e fazer a sustentação oral. E não só no tribunal de júri. No Tribunal de Justiça, TRF, TRT, o estagiário pode fazer a apresentação, a sustentação oral da defesa do seu cliente, desde que esteja ao lado do advogado constituído. E este ano nós tivemos uma situação, se eu não estou muito enganado, no STJ, de um estagiário que, ao lado do advogado, fez com brilhantismo, com absoluta técnica, uma sustentação oral. E isso não é problema algum, desde que feito ao lado do advogado, evidente. É até estimulante
para os acadêmicos terem conhecimento de que vocês podem fazer mais do que simplesmente fazer um trabalho burocrático ali, um trabalho interno no escritório. O estagiário inscrito no OAB pode atuar muito mais do que esses serviços mais simples. E o estagiário, quando inscrito no OAB, ele também está sujeito, inclusive, a sofrer procedimento no Tribunal de Ética. Então, a OAB fiscaliza o trabalho do estagiário, inclusive prevê o artigo 34 do Estatuto, que prevê as infrações éticas, prevê como, no inciso 29, a prática pelo estagiário de ato excedente à sua habilitação como uma infração ética. Então, o estagiário que se apresenta como advogado, ou atua se passando por advogado, ele pode sofrer uma penalidade de censura pela OAB, tá? E isso vai constar nos seus antecedentes e pode, inclusive, trazer alguma dificuldade no momento em que ele pleitear a outorga de sua carteira como advogado, tá? A gente vê também, hoje em dia, e é muito comum, não só estudantes de direito, como advogados, utilizarem as redes sociais, tá? Não adianta a OAB falar que não pode utilizar a rede social. Usa-se rede social, a gente tem que se adequar à modernidade. E o Conselho Federal está na iminência de fazer uma votação alterando a publicidade na advocacia para cada vez ser mais ampla a aceitação da forma que isso pode ser feita. Quais são as cautelas? O advogado e o estagiário têm que fazer isso com moderação e com caráter educativo e discrição, tá? Então, você pode ir lá no seu Twitter, no seu Facebook ou no seu Instagram, fazer algumas apresentações de matéria de cunho informativo, tá? Você tem que ter a cautela de não fazer promoção pessoal e profissional, nem incitar o litígio. Olha, isso daqui, numa situação assim, assim, assado, a pessoa, a criança ou a mulher tem direito à pensão de tal forma. Tudo bem. Agora, se você fala, olha, o meu escritório faz isso, o escritório do trabalho faz isso, então procure a gente, e se você tiver algum problema assim, entra com ação, porque não sei o quê, aí já não pode. Aí já é uma infração do estagiário, tá? O estagiário, se não tiver inscrito no OAB, pode até responder por exercício legal da profissão, que daqui a pouco eu abordo de uma forma um pouco mais aprofundada, e o advogado, para quem esse estagiário está fazendo esse tipo de propaganda, responde também por captação, que é uma infração ética. Então, a gente teve, vou dar um exemplo aqui na nossa região, tem um site que deve ter em vários lugares do estado, uma página no Facebook, que chama Feira do Rolo, tá? É uma página para venda e compra do que você quiser. Qualquer coisa que você quer vender, você põe na Feira do Rolo, vende, presta, enfim. Feira do Rolo, eu acho que o nome mesmo explica. Uma estagiária de um escritório de advocacia colocou na Feira do Rolo oferecendo serviços jurídicos. Você que precisa se aposentar, você que precisa entrar com ação trabalhista, entre em contato comigo. Você ia procurar, era uma estagiária. E existe sempre a sensação equivocada de que a OAB só fiscaliza a atividade do advogado. E quem não é advogado, fica aquela sensação de impunidade, pode fazer o que quiser, mas não pode fazer o que quiser, tá? Essa sensação de impunidade é falsa e é equivocada, tá? Então, um estagiário que se apresenta como advogado, um estagiário que faz uma live, faz uma apresentação, falando, o doutor Fabrício está fazendo e eu não sou advogado, eu estou cometendo uma infração administrativa dentro da OAB se eu for inscrito, e se eu não for inscrito na OAB, eu estou cometendo o exercício legal da profissão, tá? Então, algum estagiário ou bacharel em direito que não tenha OAB, que esteja vinculado a algum escritório de advocacia, se passando por advogado ou se passando por dono de escritório de advocacia. Dono de escritório de advocacia é advogado. Não existe nenhum
contrato social de escritório de advocacia em que algum dos sócios não é advogado, tá? Não consegue a inscrição na OAB, não é um escritório. Então, alguém que se apresente e se passe como, eu sou estagiário, mas escritório de advocacia que eu trago clientes e tem os advogados que trabalham comigo, você não é. Você é um contraventor penal. E, possivelmente, você é um criminoso, porque o estagiário ou o bacharel, que for advogado não o sendo, também comete o crime de falsidade ideológica. E não achem que isso não acontece, porque acontece. Em Campinas, em fevereiro do ano passado, teve um estagiário que ele estava negociando um acordo trabalhista se passando por um advogado. E o advogado da parte contrária, vendo aquela situação, chamou atenção pela falta de conhecimento técnico. No caso lá, o estagiário não conseguia explicar direito. Ele queria fazer um acordo, mas ele não queria explicar direito quais as verbas, não conseguia explicar direito quais as verbas que seriam direito daquele cliente. E aí os advogados estranharam aquela situação e foram pesquisar e viram que realmente ele não era advogado. Eles chamaram a OAB chamou a polícia, e se vocês pesquisarem isso no Google, aí vocês vão achar a notícia, saiu na Globo, foi bastante veiculada, e essa pessoa está respondendo um processo crime, tanto por exercício ilegal da profissão, como por falsidade ideológica. Tá? Então, tenham muita cautela. Por quê? Caso algum estagiário cometa essa infração, a gente não pode penalizar alguém que não é advogado. A gente pode, o estagiário inscrito na OAB, a gente pode efetivamente instaurar um procedimento ético, como eu já expliquei. Mas se não for inscrito, o procedimento que a gente toma na comissão de exercício legal é o encaminhamento ao Ministério Público para que seja instaurado um inquérito criminal para apurar a conduta daquela pessoa. O inquérito criminal que está no Ministério Público vai transcorrer e a gente não tem mais como segurar. Agora, imagina alguém que está se formando numa faculdade de Direito, que tem um procedimento na OAB por exercício ilegal da advocacia, isso certamente vai dificultar a sua inscrição, como tem um inquérito por falsidade ideológica por exercício ilegal, isso vai dificultar qualquer concurso público que essa pessoa queira fazer. Então, aguarde a conclusão, aproveite a faculdade é uma fase maravilhosa, passa rápido, a gente aqui que é um pouco mais experiente que vocês, passa voando a faculdade, tem muito que a gente aproveitar. Vocês que estão aqui participando, estou vendo aqui 150 pessoas quase assistindo, é um grande prestígio vocês estarem aqui e tem muito que aprender, sabe? E exerça a advocacia no momento correto, vocês vão ser excelentes profissionais. Não se antecipem, porque essa antecipação pode custar a sua carreira jurídica. Tá? Quem tem comete esse tipo de erro, que tem um procedimento da OAB e tem um procedimento criminal, corre o risco de jogar no lixo o diploma seu de curso superior, porque você não vai poder nem advogar e nem vai poder participar, passar em nenhum concurso público. Infelizmente, ainda é só uma contravenção penal o exercício ilegal. Tá? Eu digo infelizmente porque a gente tem que combater isso, a gente tem que defender que o mercado seja feito por profissionais qualificados para exercer essa profissão de advogado. Mas existe um projeto de lei tramitando há bastante tempo para considerar, tal como um médico, um falso médico que se passa por médico é um criminoso, então o exercício ilegal da medicina é um crime, para que também o exercício ilegal da advocacia também seja um crime com a pena um pouco maior. Tá? Algumas empresas existem aí no mercado voltadas são montadas para o exercício ilegal da profissão. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu falei, que um estagiário que monta um escritório e ele tem advogados que prestam serviço e oferece serviço jurídico. Então, esse escritório não é um escritório de advocacia, é uma empresa ilegal que vai responder um procedimento. E a OAB, embora não possa penalizar no seu tribunal de ética, vez que advogado não a gente faz um procedimento que chega até o departamento jurídico e pode ser proposta uma ação civil pública. Essa ação civil pública, não só a empresa como os sócios dela respondem, ainda que algum dos sócios seja advogado, porque ele responde por ter uma empresa ilegal. Ele responde pela responsabilidade dele por ser o proprietário dessa empresa. E essa ação civil pública
normalmente em liminar, a gente pede para que seja impedida a atuação dessas empresas, o fechamento dessas empresas, e também, ao final, que sejam condenados por dano moral coletivo, decorrente do ato ilícito, que é um dano à sociedade, porque a sociedade perde a pessoalidade na contratação do advogado e a qualidade que se espera de alguém que se apresenta como advogado, e um dano moral também a toda a coletividade da advocacia por conta da concorrência desleal, porque enquanto os advogados têm limites no marketing e na publicidade, uma empresa mercantil não tem. Só passando para vocês também, caso os advogados exerçam a captação de clientes através dessas empresas, eles também respondem. Então, ok, respondem no Tribunal de Ética. Qual a penalidade? A censura pura, censura simples, é uma infração que não é de muita gravidade. Então, ela em si, ela é penalizada apenas com censura. Tá? Agora, normalmente, as empresas que são montadas para o exercício ilegal da advocacia, como eu disse há pouco, a gente estava conversando com a Adriana, empresas que prestam serviços na área de companhias aéreas, para atraso de voo, extravio de bagagem, enfim, que faz muita captação. Eu vou fazer às 18h30 também uma live sobre direito de trânsito. Nós estamos aí na semana, no mês Maio Amarelo, que é a respeito da violência no trânsito. Então, as empresas também que se oferecem para defesas administrativas relacionadas a trânsito, então, uma captação massiva. Aí você está vinculando a advocacia ao procedimento de mercantilização. Dessa forma, a conduta não é uma simples captação, ela tem um agravante de ser uma conduta incompatível com a advocacia, que leva à suspensão do direito de exercer a advocacia. O advogado que sofre uma suspensão era de 30 dias a 12 meses, e quando sofre a terceira suspensão, é passível de sofrer a exclusão dos quadros da OAB. Então, é instaurado um procedimento que é julgado pelo Conselho Seccional, e o advogado corre o risco de ser excluído dos quadros da OAB e não poder mais advogar. Diana, isso aqui é um parâmetro aqui que eu passei sobre o exercício ilegal, agora nesse segundo momento, e me coloco à disposição de vocês aí para alguma dúvida, alguns questionamentos que vocês tiverem. Então, estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado pela palavra. Eu que agradeço, doutor Fabrício, por trazer essas informações tão importantes e de uma forma tão clara, tão direta. Eu tenho certeza aí já surgiram várias dúvidas aqui no chat. Só vou pedir ao pessoal que nos aguarde um pouquinho. Eu tenho aqui a previsão que eu vou fazer uma fala bastante breve aqui em saudação a vocês também, em nome deste dia, em homenagem a essa data tão especial. E depois nós já vamos passar às perguntas. É o momento das perguntas. E aí convido a todos para encaminharem as suas dúvidas aqui no chat ou aqui no Q&A. Quero aproveitar também para passar a palavra para a Bruna, para que ela se apresente, e depois para a Ana Cláudia, e depois sim farei a minha fala. Por favor, Bruna, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, à OAB de São Paulo e à Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e parabenizar todos os acadêmicos, né, por esse dia. Este evento para nós, não escolhe cursar o direito, também escolhe exercer uma função muito essencial para a sociedade, né? Porque a justiça é o que vai vincular a sociedade e o Estado, que também vai viabilizar o Estado democrático de direito. Então, desejamos um extrato aqui. Para quem tem necessidades especiais, eu sou uma menina negra, tenho cabelos cacheados, pretos, estou usando óculos brancos, uma camisa social azul, e no fundo do meu painel tem o símbolo da CAAD. Vamos conhecer a todos. Obrigada, Bruna. Por favor, a Ana, fique à vontade para se apresentar. Boa tarde a todos e todas.
Meu nome é Ana Cláudia Barbosa, sou acadêmica de Direito da Unify, na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Faço parte da CAAD como embaixadora. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de cútis branca, cabelos castanhos, com algumas luzes, olhos castanhos, estou vestida com uma blusa preta e atrás de mim há uma parede na cor areia e uma cortina na cor creme. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente, principalmente nessa data tão importante, né? Parabenizar todos os presentes e todos os acadêmicos e desejar muito sucesso nessa carreira tão linda, né? Que a gente escolheu prosseguir. E muito obrigada, é isso. Quero retornar a palavra agora à doutora Adriana. Muito obrigada, Ana. É uma alegria contar com a presença de vocês aqui hoje, representando todos os colegas de vocês. E aí tiveram a felicidade de ouvir a fala do Dr. Fabrício, que foi tão importante, tão significativa. E agora eu vou me permitir fazer uma explanação muito breve, são breves reflexões aqui que eu espero que possam contribuir para vocês pensarem um pouco mais a respeito dessa data, a respeito desse momento que vocês estão vivendo na vida de vocês. A ideia é falar acerca sobre, afinal, o que é estudar direito? Será que é só ler os slides, acompanhar a explicação do professor, é discutir com os colegas de sala, é se preocupar com a prova? Afinal, o que é essa experiência que vocês estão vivendo? Como disse Goffredo Teles, ele explicava que o curso de Direito oferece ao aluno a oportunidade de aprender a disciplina da convivência em sociedade. Então, todas essas ações, o ritual de estar presente em sala de aula, de participar, de perguntar, de refletir, de estudar, de se desafiar realizando as provas, os exercícios propostos, as pesquisas, os debates com os colegas, tudo isso é uma parte, é uma peça de algo muito maior. E vocês, seria importante, né, a ideia dessa minha fala é trazer a vocês a clareza em relação a isso. Vocês entraram no curso de Direito uma pessoa e sairão outra pessoa. O curso de Direito transforma não só as possibilidades profissionais de vocês, mas vocês como seres humanos. Vocês pensavam de uma determinada maneira e ao longo do curso, a partir dos conhecimentos que vocês vieram adquirindo ao longo desse caminho e ainda irão adquirir, o ponto de vista de vocês em relação a muitos temas irá mudar, irá se qualificar. Então, há uma pergunta essencial que vocês precisam fazer. Quem é essa pessoa que eu quero ser? Porque você precisa de um destino para o GPS da vida de vocês. É necessário saber onde vocês querem chegar para que você possa fazer essas escolhas ao longo da sua trajetória, seguindo e indo em direção ao seu objetivo. E eu dou uma dica importante em relação a isso. Pesquisem sobre a biografia de pessoas que vocês admiram. Um grande pensador, um filósofo, um jurista, um cientista, até um artista, né, um escritor. Descubram como essa pessoa viveu. Como ela enxergava a vida, o que fazia sentido para ela, por que ela fez as escolhas que ela fez e como ela fez essas escolhas. Os gregos, na antiguidade, diziam que é essencial ter referências de grandiosidade para que você possa se inspirar e, através da trajetória dessas pessoas, você consiga ser quem você quer ser. Quando você lê sobre a história de Mahatma Gandhi, ele foi um grande homem, mas foi um homem como qualquer um de nós e conseguiu ensinar ao mundo uma potente mensagem de paz. Saber que ele pôde fazer algo tão significativo nos indica que nós também podemos fazer. É importante mirar a sua vida, o seu destino, o seu caminho com base em ideias grandiosas, em bons exemplos, advindo de boas pessoas, de seres humanos que se guiaram por atitudes nobres ao longo da sua história.
Para que as coisas funcionem ao longo do curso, é importante atribuir sentido ao que você está fazendo. Não é só mais uma aula, ai meu Deus do céu, acaba logo que eu não aguento mais. É mais uma aula e ela vai te levar mais perto de onde você sonha chegar, da pessoa que você quer ser. A graduação é uma experiência complexa que leva você a desenvolver uma série de habilidades. Envolve desenvolver a tenacidade, para que você se mantenha firme ao longo dos momentos que nem sempre são tão agradáveis, né? Às vezes tem umas leituras bem difíceis, umas matérias que são áridas. É certo que nem todos os conteúdos são atrativos num curso de direito. Algumas disciplinas vocês vão adorar e outras vocês vão detestar. E para aquelas que você detesta, você precisa responder com tenacidade, perseverança e determinação. Você precisa saber o que você está fazendo ali. Envolve também desenvolver maturidade. Muitas pessoas entram no curso de direito se autodefinindo como encrenqueiras. Eu estou cursando direito porque comigo não tem essa. Implicou comigo, eu já resolvo na hora. Estudar direito é entender que viver brigando com todo mundo não resolve tudo e muitas vezes só piora as situações. Ter a sabedoria de silenciar em determinadas situações para preservar a paz, zelar pela sustentabilidade das relações dentro do ambiente acadêmico, com seus colegas, com os professores, não é cinismo, não é hipocrisia, não é falsidade, é maturidade. Você não ganha nada sendo visto pelos demais como lá vem aquele chato que vive criando confusão. Não tenha a ilusão de que isso é uma qualidade, porque não é. Tudo que você precisa dizer, você pode e deve dizer, deve ser comunicado de uma forma cordial, condizente com o espírito de urbanidade que rege o mundo jurídico. Desenvolver essa habilidade é crucial para que você possa conseguir atuar na sua vida profissional. Então, se você é dessa pessoa tretadora, reveja os seus conceitos. Essa característica é melhor moldada quando o curso se realiza de forma presencial, porque a pessoa tem a oportunidade de reconhecer no olhar dos colegas que aquela postura não agrega, que ela não é adequada, que ela não se alinha, assim, não se alinha com ânimos do ambiente acadêmico. Na versão online, a aula perde um pouco dessa experiência, né? Que apresenta aos alunos essas regras de convívio social que são próprias das carreiras jurídicas. E, por fim, o curso de... Gente, desculpem o barulho, eu não sei se vocês estão ouvindo a minha gata aqui. Me desculpem. É o pior momento da face da Terra para acontecer isso, mas meus alunos estão acostumados com essas situações. Por fim, o curso de Direito desenvolve um profundo senso de responsabilidade. Se você assumiu uma responsabilidade com seus colegas, cumpra. Se você se comprometeu com um professor em relação a uma atividade, cumpra com o prometido. Ao longo da graduação, você está construindo o capital imaterial mais importante que um profissional da área jurídica necessita, a sua imagem. Então, não deixem os colegas na mão, não digam que vão fazer alguma coisa e depois sumam. Você precisa, e guarde bem essa palavra, você precisa que as pessoas lhe reconheçam como alguém confiável, responsável e honesto. Sem essas qualidades, ninguém irá confiar em você profissionalmente. E tanto para conseguir um estágio, quanto para conseguir um emprego depois de formado, para ser indicado para clientes e por clientes, você precisa que as pessoas que conviveram com você ao longo da graduação tenham essa confiança no seu caráter e na sua postura. Aquele aluno que é irresponsável, que leva o curso na bagunça e depois acha que vai conseguir correr atrás do prejuízo, de repente, vou só estudar para um concurso público. Talvez possa até passar na prova, mas, gente, o universo jurídico é pequeno. Vai que, na hora da sua arguição oral, na banca, tem aquele professor que você, de repente, ao longo da graduação, não tratou tão bem assim. Tratou de forma desidiosa, foi impertinente ao longo das aulas, às vezes entregou uma prova copiada da internet. Então, não sejam esse aluno. Sejam a melhor versão de vocês.
Certifiquem-se de que vocês agem com as pessoas como vocês gostariam que agissem com vocês, com consideração, com respeito, com lanheza, com honestidade. Eu não estou dizendo que você não pode reclamar de algo que está errado. Você deve fazer isso, com certeza, mas da forma adequada, sempre de uma maneira respeitosa, condizente com o espaço que você está. E, por fim, aí para encerrar essa minha reflexão, que eu prometi que seria breve, de fato foi, eu quero dizer que o desafio que se coloca para os alunos de direito é desenvolver e ampliar as suas qualidades como ser humano. Para isso, cada uma das tarefas que você realiza ao longo do curso, do acordar e nesse momento ter que se logar e de fato assistir às aulas e participar, compõe este caldo de desenvolvimento necessário para que você chegue aonde você sonha chegar, para que você seja a pessoa que você almeja ser. Então, levem o curso a sério. Eu quero encerrar essa minha fala com uma frase que eu gosto muito, de Cícero, que diz assim: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas das quais participas. O profissional das carreiras jurídicas precisa ser um fator de soma para a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Quero passar a palavra agora para a Bruna, para que ela comece a encaminhar as suas perguntas. Obrigada, pessoal. Bom, aqui tem uma pergunta da Yasmin Agnes para o Dr. Fabrício. Um professor passou na OAB no 9º período. E quando isso ocorre, a pergunta dela, né? Quando isso ocorre, deve esperar terminar o curso para advogar ou ocorre algum adiantamento do curso? Desculpa, eu acho que cortou um pouquinho, eu não consegui entender a pergunta. Bruna, você pode repetir, por gentileza? Deve ser a conexão. Uhum. Estão me escutando bem? Sim. A Yasmin Agnes, ela comentou de um professor, né, que tem uma página no Instagram, que passou na OAB no 9º período. A pergunta dela é se ele já pode advogar ou ele deve fazer um adiantamento do curso. Não, assim, para você, um dos requisitos para você ser advogado é passar no exame da ordem, mas não é o único requisito. O outro requisito é você ter colado grau no curso superior de Direito. Tem outros requisitos também, tá? Você não pode ter condenação criminal, transitado em julgado, enfim, há alguns outros requisitos. Mas ainda não, precisa concluir o curso de Direito, para aí sim, quando tiver a carteira de advogado e quando você lhe for otorgado o título de advogado, que você pode passar a exercer a advocacia. O fato isolado de ter passado no exame da ordem, ainda que antecipado, não autoriza o exercício da advocacia. Eu passei, acho que na mesma época dele, no meio do ano ali, setembro, não me recordo o mês correto, mas aguardei até formar e sem pressa, porque vocês vão advogar por muito tempo ainda e a vida é muito longa. Então, é melhor fazer um curso com mais tranquilidade e aproveitar, especialmente o último semestre, que é tão gostoso esse convívio, para depois iniciar da forma correta e com cautela o exercício da advocacia. A próxima pergunta é direcionada ao Dr. Fabrício. Adriana Aparecida, que quer saber, no caso da parte enganada, achar que está sendo representada por um advogado e, na verdade, a pessoa ainda não está formada, ela pode vir a pleitear danos morais? Vamos lá voltar às lições que vocês já aprenderam na faculdade. Todo mundo aqui já aprendeu sobre ato ilícito e responsabilidade civil. Tá? O exercício ilegal de uma profissão, como qualquer ato ilegal, é um ato ilícito, né? O próprio nome, exercício ilegal, ilícito. Tá? Não só pode
pleitear alguma indenização por danos morais e até por danos materiais. Eventualmente, você pode ter contratado alguém que achou que fosse seu advogado e não era, e essa pessoa perde um prazo, deixa de entrar com alguma ação, faz alguma coisa que te causa um prejuízo material. Você pode e deve entrar com uma ação pleiteando danos materiais e, evidentemente, danos morais também. E, além disso, você pode encaminhar ao Ministério Público uma representação pelo exercício legal da profissão. Mas eu sugiro que isso seja feito através da OAB. Tá? Então, quem tomar conhecimento, não só sendo cliente, mas tomar conhecimento de alguém exercendo ilegalmente a advocacia ou oferecendo serviços jurídicos de forma ilegal, que faça uma denúncia na OAB para que aquilo seja apurado e sejam feitos os encaminhamentos para aquela conduta ser coibida e a pessoa que está cometendo responder pelas suas atitudes, tá? Enfim, eu iria complementar respondendo uma outra pergunta, mas eu acho que vocês vão fazer ela na sequência, então vamos aí de acordo com as questões que eu também estou recebendo junto com vocês aqui. Pode passar por outras questões, então. Bom, aqui tem uma pergunta do Felipe Guimarães. Ele está perguntando: policial não pode exercer advocacia nem ter carteira da OAB, mas pode passar no exame e obter a carteira depois de aposentar, mesmo após anos de aprovação? Sim. Quando você prestou o exame da OAB e passou ele não tem prescrição, não prescreve o seu resultado do exame, você está aprovado, tá? É incompatível realmente o exercício da advocacia com a profissão policial, mas quando aposentar, ele pode, sem problema algum, pedir a sua inscrição e iniciar o exercício da advocacia, desde que preencha os outros requisitos necessários. Mas o exame feito há anos atrás vale também ali na frente, quando numa situação de aposentadoria sem problema algum. A próxima pergunta eu gostaria de direcionar à doutora Adriana, e é uma pergunta que eu acho que grande maioria daqui tem essa curiosidade de saber. Foi feito pela Gabriela: como ser um estagiário na OAB? Adriana, obrigada pela pergunta, obrigada pela pergunta da Gabriela também. Então, a OAB, há um tempo atrás, até eu fui procurada pela doutora Margarete, haviam algumas vagas e eles pensavam em fazer um processo seletivo aberto, né? E aí depois, eu não sei como eles acabaram resolvendo, se através da contratação pelo CIE, mas eu sei que existem poucas vagas, salvo o melhor juízo, alguma coisa em torno de 3 vagas ou 4 vagas, porque é um setor jurídico pequeno também, dentro da ordem, mas a questão é aguardar, estar engajada aqui na CAD é um bom caminho, porque com certeza se, por exemplo, esse processo seletivo, se ele fosse adiante nos moldes como nós havíamos proposto, eu tinha pedido para a doutora Margarete para nós fazermos uma ampla divulgação através da CAD, então a Gabriela estando conosco aqui na comissão, ela conseguiria saber sobre esse processo seletivo, mas a princípio não tem nenhum processo aberto, né, para essa função na OAB. Obrigada pela pergunta. Bom, tem uma outra pergunta da Yasmin Agnes, ela não especificou para quem seria, mas ela colocou que está no 2º período, porém já tem muitos cursos com certificado no currículo dela. Ela está perguntando se pode tentar um estágio ou esperar mais. Quer que eu responda? Você responde, acho que é mais... Não, eu posso comentar, depois o doutor comenta também. Eu acho que sempre é muito importante, né, fazer os cursos extracurriculares, eles vão contribuir muito para o currículo, para enriquecer o seu currículo. Se posteriormente você quiser pleitear um concurso público, às vezes o concurso exige provas e títulos, então todos os cursos de extensão que você tiver, cursos de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, isso tudo contribui muito para a sua pontuação
participação nos concursos que são de provas e títulos, então isso auxilia bastante. Quanto ao estágio, também é muito valioso, especialmente se você pensa em seguir a profissão, né, como advogado. Então, a advocacia é prática, é muito importante que você faça estágio em escritório de advocacia para que você conheça o dia a dia, para que você tenha essa familiaridade em relação a prazos, em relação a protocolo, peças, isso tudo é uma experiência muito valiosa para o acadêmico de direito. E aí, deixo também aberto para o doutor Fabrício comentar a respeito. Isso, exato. A única ressalva é que se você entra muito novo, muito no início da faculdade, em um estágio em escritório de advocacia, pela lei do é de 3 anos que você pode exercer o seu estágio naquele local. Então, é possível que você, agora me falha se 3 ou 2 anos, até porque não era exatamente a área que a gente estava dizendo aqui, mas, salvo engano, são 3 anos. Então, corre o risco de você entrar no primeiro ano e não concluir. Na hora que você está se formando ali, você tem que sair do seu estágio, porque senão de ter vínculo empregatício, e aí você não deve continuar com o seu estágio. Então, o ideal é que o estágio seja feito a partir do 4º ano em escritório de advocacia, se a sua intenção é continuar naquele escritório depois de formado, se tem essa possibilidade. Mas, sem dúvida, a partir do 1º ano de advocacia, você pode e deve procurar fazer estágio. Você não precisa fazer um estágio só a faculdade toda. É interessante você fazer na defensoria, na procuradoria, em escritórios que atuem em áreas diferentes. Você está aumentando o seu conhecimento. E o estágio é uma área que eu incentivo demais, porque mais do que você aprender a advogar, quando você tem a intenção de advogar após formado, não é só o conhecimento jurídico que você adquire no escritório, é o conhecimento administrativo de como funciona um escritório. Quais são as atividades que o escritório tem que ter para conduzir os processos e atender seus clientes. Então, você recebe a publicação, como que você faz, como você controla seus prazos, como que distribui isso. Então, se você fizer um bom estágio, certamente quando você se formar, ainda que você não continue atuando naquele escritório, você vai ter plenas condições de abrir um próprio escritório e saber como advogar, além do simples atendimento e trabalho nos processos, mas como administrar um escritório de advocacia, porque não adianta nada você escrever muito bem e protocolar um recurso fora do prazo, porque você não controlou suas publicações. Joia? Então, eu acho que é importante que, em qualquer momento, o conhecimento é sempre importante. A próxima pergunta eu vou direcionar ao Dr. Fabrício. Foi o Fabiano Teixeira de Oliveira que fez. Antes da pergunta, ele fez um comentário. Fato é que no Estatuto existe a vedação de vinculação do exercício da advocacia com qualquer outro ramo, mas o que mais se vê são imobiliárias com advocacia junto. Diante desse tipo de infração, qual o procedimento para fazer uma denúncia ao Tribunal de Ética neste e outros casos? Olha, realmente isso tem sido muito comum e tem aumentado bastante agora durante a pandemia. Tá? Não só imobiliárias, como qualquer tipo de oferecimento de serviço jurídico que não por advogados. Tá? Então, não é incomum nós vermos imobiliárias ou administradoras de condomínio que oferecem no portfólio de serviços a seus clientes não só, por exemplo, a imobiliária, a venda, a administração, aluguel de imóveis, mas também a consultoria jurídica. Consultoria jurídica, 2 pessoas podem oferecer esse tipo de serviço e prestar, o advogado e o escritório de advocacia. Tá? Então, a imobiliária não é nenhum nem outro e não pode fazer isso. Então, realmente é um exercício ilegal da profissão, você está absolutamente correto. Mês retrasado, nós propusemos junto, por aprovação do Conselho Federal, do Conselho Estadual da OAB, 10 ações civis públicas por exercício ilegal da profissão. E eu me recordo que ao menos uma delas era contra a imobiliária que oferecia esse tipo de serviço. Então, quando vocês se depararem com esse tipo de situação de uma imobiliária, por exemplo, que é algo que foi mencionado na pergunta, oferecendo serviços jurídicos em seu portfólio, você pode encaminhar para a OAB vai encaminhar para a Comissão de Fiscalização e Combate ao Exercício Ilegal, vai vir para a comissão que eu presido, onde nós vamos separar em 2 procedimentos.
nessa comissão para apurar a conduta daquela empresa, para coibir aquela oferecimento, aquela prestação de serviço ilegal e, eventualmente, se chegar a esse ponto, propor uma ação civil pública buscando indenização por danos morais coletivos. E, sendo verificada a participação de advogados e sendo levantado quem são aqueles advogados, também é encaminhado para o Tribunal de Ética para que esses advogados respondam pela infração de captação de clientes. É isso aí. Acho que a Bruna vai fazer uma pergunta agora. Nós temos algumas perguntas no Q&A aqui. Sim, tem uma pergunta do Júlio para o doutor Fabrício. A dúvida dele é: nós, acadêmicos de direito, passamos por diversas reajustas junto à família e amigos. Vez que sermos alunos, muitas são as perguntas que nos fazem no sentido jurídico. Neste caso, se nós respondemos de acordo com os nossos entendimentos, deixando claro que somos meros alunos, isso caracteriza a prática ilegal da profissão? Qual é o conselho que nos darias nessa situação apresentada? Júlio, né? Júlio, tem uma má notícia para você. Se você é advogado, isso daí vai te perseguir por toda a sua vida. Né? A vida inteira do advogado é amigo, é parente, é vizinho, tirando dúvida jurídica em todas as oportunidades que você encontrar alguém. Tá? Não tem problema algum. Vocês são estudantes de direito. Tenham só o cuidado, claro, de passar a informação que você tem conhecimento. Tá? Por exemplo, eu não atuo muito pouco na área criminal, salvo algumas questões pontuais de alguns clientes. Então, quando aparece alguma coisa na área criminal, eu encaminho para um advogado, eu indico algum advogado que tenha conhecimento na área. Tá? Então, só tenha cautela da informação que passam. Mas vocês têm conhecimento jurídico, vocês não podem advogar, vocês não podem cobrar por prestar uma informação. Tá? Vocês vão nem oferecer, incentivar que a pessoa entre ou capitanear aquilo para algum escritório e fazer uma parceria. Isso não pode. Mas passar a informação, como que eu vou falar para vocês não fazerem isso? Vocês vão brigar com todo mundo que vocês conhecem, tá? Então passem, tenham cautela só com a informação, porque muitas vezes a pessoa busca a informação tendo você como uma referência. Tá? Então a gente tem que ter a humildade de informar o que a gente sabe e ter cautela para não passar uma informação equivocada. Tá? A gente lida com direitos das pessoas, direitos de menores, de mulheres, de crianças, enfim, e com bens daquelas pessoas, então a gente tem que ter cautela com o que a gente informa para não passar uma informação equivocada. Não tem problema nenhum com isso, não é de forma alguma exercício legal, inclusive em redes sociais não tem problema você falar, olha gente, passar alguma informação jurídica, como eu disse lá no início quando eu abordei, é bastante comum, a gente vê isso muita gente fazendo, não tem problema. Tem problema você ganhar dinheiro com isso, tá? Você mercantilizar isso, aí é exercício ilegal. Então, só passar informação não só não tem, como acostumem-se, porque vocês vai seguir vocês por toda a carreira. Fabrício, a Flaviane questiona sobre a rede social. Ela relata que ela é acadêmica de Direito, está no nono semestre, possui uma página no Facebook, no qual posta conteúdo explicando alguns temas do mundo jurídico, somente com o intuito de informação. Na bibliografia do perfil, ela deixa claro que é acadêmica. Nesse cenário, ela pode estar cometendo alguma infração? Flaviane, né? Flaviane, anote aí, pega um papelzinho e anote 3 palavras. Informação, discrição e moderação. Se você passa esse conteúdo de uma forma somente informativa, se isso é feito com discrição e com moderação, nem vocês que são estudantes de direito, nem um advogado comete infração. Tá? O que não pode, assim, eu creio que ainda isso está para ser decidido pelo Conselho Federal, mas a discrição, me parece que dança em TikTok, ou Reels, esse tipo de coisa, me parece que não tem a moderação necessária para um exercício profissional. Tá?
Então, você passar um conteúdo de forma séria, com um conteúdo importante, com moderação e com descrição, não tem problema. Eu só acho que essa questão que a gente vê bastante, assim, sabe? Eu também não vi nenhum procedimento sobre isso, tá? Eu estou dando a minha opinião aqui de uma coisa que está acontecendo nesse momento. O TikTok tem, sei lá, meses aí que isso está acontecendo. Me parece que foge da descrição que o estatuto prevê. E eu acho que esse conservadorismo que ainda existe na OAB, por mais que se relativize a publicidade no exercício da advocacia, me parece que não vai ser tão amplo a ponto de liberar tudo, assim, sabe? Eu acho que ainda deve ser respeitada esses 3 pontos aí. Informação, então você está passando um conteúdo com descrição e moderação, tá? Não sei se a internet da Bruna está Macedo, funcionando. ele não... Estão me escutando? Eu tava travada, estava congelada a sua imagem, agora voltou. Agora congelou. Agora congelou novamente, Bruno. Agora acho que voltou. A conexão está um pouco ruim mesmo. Me escutam bem? Sim, Bruno, agora sim. Ô, Bruna, travou de novo. Eu vou te dar uma sugestão. Tenta fechar o vídeo, que diminui a velocidade de tráfego de informações, eu acho que você consegue falar com mais facilidade. Tenta fazer isso, ver se funciona. Ok. Vamos lá. E agora? Perfeito, estamos te ouvindo. Travou novamente, Bruno. Então, eu vou pedir para a Ana Cláudia formular essa pergunta até eu resolver aqui esses probleminhas. Tá bom, querida. Doutor Fabrício, o Fabiano tem uma dúvida com relação a habeas corpus. Há situações que não necessitam de advogado, como o habeas corpus. Trabalhar com isso também é exercício ilegal da profissão? Interpor um habeas corpus, qualquer cidadão pode interpor. Cobrar para fazer qualquer serviço jurídico, ainda que seja um habeas corpus, é exercício legal da profissão. Eu não quero falar, eu só faço habeas corpus e ser entre aspas, um advogado só nesta área de elaboração de habeas corpus, achando que não é irregular porque é, tá? Você pode fazer, você pode impetrar um habeas corpus, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, mas você não pode trabalhar com isso, não pode ter isso como um serviço oferecido, porque daí é exercício legal da profissão. Eu acho que nós temos uma pergunta aqui do Renato também, mas eu não sei se encaixaria muito, aí eu acho que seria mais uma coisa voltada para sociedades de advogados, não sei se o doutor acompanha ou poderia, de repente, talvez comentar um pouquinho. Ele está falando em relação quais seriam os diferenciais competitivos dos escritórios. Acho que o doutor talvez poderia falar em relação a essa questão dos limites, como já bem colocou, né, essa questão da descrição e tudo mais. Qual é o limite? O que o escritório efetivamente pode fazer, né? Eu sei que o doutor já esclareceu essa questão da descrição, né, mas, enfim, ações aí, é possível patrocinar posts, quais, dentro da sua experiência, assim, dos julgamentos que o doutor já participou, o que geralmente são erros que as pessoas cometem, às vezes de boa fé? Tem um amigo nosso, ele é presidente da subseção de Jales, o Dr. Marlon. Ele tem feito muitas palestras, Marlon Livramento. Procura ele no Instagram, porque ele tem feito com frequência palestras sobre marketing e publicidade na advocacia. Ele está bastante afinado nesses assuntos. Mas, basicamente, o que eu disse para vocês, para a questão da moderação, informação e descrição, é o que vale para qualquer advogado, qualquer escritório de advocacia. Você pode divulgar notícias jurídicas, você pode divulgar conteúdos jurídicos, explicar conteúdos jurídicos, você não pode fomentar
a judicialização de ações, e você não pode fazer a captação de clientes desta forma. Tá? Mas você pode utilizar as redes sociais, enfim, sem problema algum. Agora, diferenciais competitivos, Renato, hoje nós temos uma gama gigantesca de escritórios de advocacia e de áreas de atuação. Por exemplo, eu fiz há pouco tempo uma live sobre administradoras de condomínio. Existem muitos. Agora, não sei se foi a minha internet ou se para vocês travou, o doutor Fabrício também. Travou. Travou? Travou, sim. Hoje a internet está tentando nos sabotar aqui. Nem me fale. E eu espero que o Dr. Fabrício possa voltar para concluir a fala dele. Não sei se nós temos mais perguntas aqui da audiência. Se alguém encaminhou, acho que o Dr. William também tinha encaminhado uma pergunta para o Dr. Fabrício. Vamos esperar para verificar se ele consegue retornar aqui. Deixa eu ver se ele... Talvez ele tenha saído. Acho que ele saiu, né? Para tentar retornar. Enquanto ele retorna para que ele possa responder essa pergunta do William, né? O William mandou uma pergunta aqui dizendo, mesmo quando a informação é passada de maneira moderada e com discrição, e mesmo assim isso acaba por despertar interesse de alguns possíveis clientes, eles podem ser assistidos, ou o fato dessa informação trazer possíveis clientes pode ser considerada publicidade e exercício legal da profissão. Olha, William, de acordo com o que o Dr. Fabrício comentou aqui ao longo da fala dele, né, o que você tem que ter, o que o profissional da área jurídica, e principalmente os acadêmicos, têm que ter o cuidado, é que a informação não tenha essa intenção clara de captação de clientela. E é bastante notório, assim, o texto dessas publicidades que acabam se configurando, né, em uma infração ética, são textos que trazem palavras como procure-nos, ingresse com ação, você tem direitos, procure... Então, tudo que existem jargões jornalísticos tem alguma chamada, não é algo meramente informativo. Então, logicamente, você está ali produzindo conteúdo, às vezes você fala sobre uma coisa muito específica, é muito comum isso na advocacia, você atende um cliente, aquele cliente traz um problema, você estuda sobre aquela questão, e como é uma questão curiosa, interessante, você acha né, pertinente talvez escrever um artigo em relação àquilo, você publica, e através daquele artigo, pessoas que têm aquele mesmo problema acabam procurando por você, mas isso não configura captação de clientela. Se você tem a intenção e é notório que você está compartilhando a informação, cumprindo aí o munus da advocacia, que é colaborar com a sociedade, com o Estado Democrático de Direito, então não há problema nenhum em relação a isso. O que você não pode fazer é realmente ter esta intenção. A finalidade da sua postagem, da sua publicação, do seu artigo, ter a intenção, deixar claro que você está convidando as pessoas a conhecer o seu trabalho. O texto, ele tem que ser um texto informativo. O foco do seu texto tem que ser sempre aquela informação que você quer passar, que você está explicando, não tentando fazer com que aquele texto consiga convencer as pessoas a contratar aquele profissional, entende? Há uma diferença, e às vezes não é tão sutil assim. Infelizmente, a gente encontra muito nas redes sociais, conteúdos aí patrocinados, e a gente vê ali no final, procure-nos, né? Você tem direitos. Esse tipo de postagem claramente se configura a captação de clientela. Então, seguindo aí o que o Dr. Fabrício
bem havia orientado, sempre se guiar pela descrição, sempre ter essa ponderação. Esse comentário que ele fez, que foi muito pertinente em relação à questão do TikTok, né? Eu sei que é uma coisa aí tá muito atual e tem muitas coisas divertidas, de repente, que dá para você fazer nesse aplicativo e às vezes, né, talvez dá aquela vontade de criar alguma coisa. Mas, né, uma dica que eu dou, um conselho que eu dou a vocês é sempre congelar essa informação, né? Fez o vídeo, ficou engraçadinho, ficou bonitinho, você tá ali tirando, né, um sarro, tá brincando sobre aquele tema, mas congela essa imagem sua e tenta se catapultar para daqui 10 anos, você como um profissional estabelecido, você com seu escritório, os clientes te procurando, você quer que aquele cliente que você está tentando fechar uma causa importante encontre esse vídeo seu na internet, com você, de repente, fantasiado, brincando com alguma coisa, tirando... Será que você quer isso para sua carreira? Porque a internet eterniza as situações. Então, tenham cuidado em relação a isso. Acho que foi isso que o Dr. Fabrício comentou. Você, de repente, tem vontade de fazer aquela dancinha, você achou direitinho, achou bacana, né? Fazer aquela dublagem de uma música e tal, não sei o quê. Você quer, né? Pense que daqui a 10 anos você vai estar com o seu escritório consolidado, ou você prestou um concurso público, de repente você é um magistrado, você quer que as pessoas encontrem esse conteúdo? Então, é isso que eu acho que esse é a medida, né? Arrisquei aqui, doutor Fabrício, tentar trazer uma orientação a partir das boas informações que o senhor já nos trouxe de forma tão rica. Acho que o doutor Fabrício tinha entrado aqui, entrou. Oi, gente, desculpe aí. Imagina, Olha, imagina, perfeito. mas Não. estamos de volta. Vamos lá, vamos retomar. Então, nós já estamos nos encaminhando para o final, mas o William tinha mandado aqui uma última pergunta e eu até arrisquei tentar responder, mas se o doutor quiser, depois acho que a Ana pode passar. O Eduardo também encaminhou, né, algumas perguntas, então vou repassar aqui a palavra. Não sei se a Bruna conseguiu resolver o problema com a internet. Bruna, você quer tentar passar alguma pergunta para o doutor Fabrício? Sim, vamos tentar. Vou abrir aqui, tentar abrir o vídeo, né? Tudo ok? Tudo ok, Bruno. Bruno, a internet está zoando com a gente, viu, Bruno? Congelou, querida. Tenta sem o vídeo, vamos ver se só sua voz nós conseguimos lhe ouvir. Melhor. Tem uma pergunta do Leonardo Aparecido. Ele diz que tem 11, está no meio da graduação, e a pergunta deles, a dúvida dele, no caso, seria se era uma boa começar já a estudar para a OAB, conciliando com a faculdade. Olha, gente, obrigado pela pergunta. Vocês estão estudando para a OAB desde o primeiro dia de aula. Tá? Então, se você fizer um curso que você está tendo essa atenção para os estudos ou para as aulas, passar na OAB não precisa nem ser um objetivo para vocês, porque vai ser uma consequência do bom estudo que vocês fazem. Tá? O exame da OAB, embora alguns possam não concordar, mas ele não é difícil. Por que ele não é difícil? Porque você tem que acertar metade da prova e você não está concorrendo com ninguém, não tem número de vagas. Você está concorrendo consigo mesmo. Se você acertar 50% das questões, você é aprovado. E aí tem as outras provas práticas, mas não é uma prova feita com pegadinha, para avaliar em questões muito complexas, até porque a gente tem... a gente participa da nossa carreira jurídica e vê que o início da advocacia é difícil, entendeu? Então, não vai se preocupar com alguma coisa muito complexa, especialmente na segunda fase do exame da ordem, tá? Então, pode se preparando, mas eu acredito que se vocês fizerem um curso aí com a atenção necessária, passar na OAB, vocês tirariam de letra.
Infelizmente, nós teremos que encerrar as perguntas, né? Eu vou fazer uma última pergunta daqui a pouco. Quero deixar claro a todos que estão assistindo que as perguntas que não foram respondidas podem ser procurados através das redes sociais da CAAD, na medida do possível vão ser respondidas para vocês. E agradecer a presença de todos aqui presentes, mais uma vez parabenizá-los. E a última pergunta, eu achei bem interessante, a do Eduardo Pazuello. Como o profissional advogado pode, na prática, captar clientes sem infringir as regras da OAB? Não pode captar clientes, tá? Mas vamos lá, na prática, como que você faz o marketing e a publicidade? Captar, daquela forma, olha, oi, fulano, você tem direito a entrar com uma ação de FGTS agora, tá bombando, né? Muita gente está fazendo e outro tanto maior ainda recebendo essas ligações. Então, a aparição em redes sociais ou em revistas jurídicas de forma moderada, tá? Então, você não pode ter uma coluna no jornal, por exemplo, que sai todo dia, toda semana, com frequência. Não pode ter um programa de rádio, um programa de televisão com frequência, tá? Onde vocês veem isso, não é uma forma ética de você ser conhecido, tá? Você tem que ter a cautela para não fazer a sua promoção pessoal, mas você pode, gente, com o Facebook, com o Instagram hoje, por exemplo, você pode ter uma notícia de algum sucesso que você teve alguma demanda, alguma coisa que você acha que chamaria atenção, pode encaminhar para canais jurídicos. É comum ser feita publicação de decisões, de sentenças, de acordos, enfim. E aquilo acaba tendo, por consequência, essa divulgação, acabar trazendo clientes para vocês de uma forma indireta. Tá? Você passar o conhecimento, como eu não lembro quem foi que perguntou, que tem um canal jurídico que presta informações, isso procurando. Você não precisa fazer apresentação jurídica e terminar dizendo: eu sou advogado, esse aqui é meu celular, é meu escritório em tal lugar, me procurem que eu vou entrar com a ação de vocês. Não precisam fazer assim. Faça a apresentação jurídica, que as pessoas vão perceber o seu conhecimento e vão se sentir representados por você e vão acabar te procurando de uma certa forma. Mas, assim, o que eu digo, como até pela nossa experiência ética, não vão pelo caminho errado de fazer captação de forma massiva, tá? Não corram um risco de responder um procedimento ético, de tomar uma suspensão, perder seu OAB por captação, de receber uma ação civil pública, responder um processo de exercício ilegal da profissão ou por se vincular a uma empresa que exerce ilegalmente. Tem caminho ainda para a advocacia para muita gente. O Brasil tem um número absurdo de advogados. Eu ouso dizer que talvez seja para advogados no mundo. Tenho certeza que é de direito. Mas hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil e no estado de São Paulo, aproximadamente 400 mil advogados. Quase 40% da advocacia do país está em São Paulo. Mas ainda existe campo para todos, tá? Especialmente aos que se especializam. Como eu disse, esse exemplo aí de escritório jurídico na área condominial é uma área específica, mas hoje tem advogado, por exemplo, especialista em fazer contrato de compra e venda de avião, por exemplo, ou de barco. É uma área assim que a gente parece esquisito, fala, nossa, só isso. Mas quanto custa um avião? Quanto que se cobra para fazer um contrato de venda de um avião? Com a segurança que é necessária, com os levantamentos que devem ser necessários, que eu não faço nem ideia. Eu vejo que para carro uma série de coisas, imagina para comprar. Mas, enfim, procurem, busquem essas áreas e busquem sempre um conhecimento. Eu vi alguém aqui falando, a Cláudia falou que o professor que estuda e que continua sempre estudando, gente, vocês nunca vão parar de estudar, né? Vocês não vão quando vocês se formarem, vocês vão ter noção que aí sim que vocês precisam estudar. Porque vão vir questões que você fala, putz, eu não aprendi isso na faculdade, ou eu não fosse assim na faculdade. Daí até a importância do estágio. Porque, olha, eu pessoalmente, no estágio, eu aprendi que muita coisa que eu aprendi na faculdade não funciona daquele jeito, né? Então, o conhecimento
é muito importante, e o conhecimento você agrega durante toda a sua vida. Tá? Então, participe, se faça ser conhecido, participe da OAB. Quando vocês forem receber a carteira da OAB, vai ter uma comissão do jovem que alguém vai vir falar com vocês, aproxime da OAB, participe de lives como essa. Eu faço lives com outros advogados, como estou eu e a Adriana aqui, por exemplo, nesse caso voltado para o acadêmico, mas a gente podia estar falando de direito imobiliário, e de repente alguém ali não é advogado, mas é um possível cliente, vê a gente, esse advogado é legal, tem um conhecimento importante, deixa eu entrar em contato com o problema que eu posso utilizá-lo. Então, muito meio. Hoje as redes sociais, felizmente, deram uma visibilidade muito grande e fácil. Você tendo um celular e tendo uma melhor do que a minha, da Bruna, você consegue uma divulgação legal do seu trabalho e dos assuntos que você tem conhecido. Então, eu acho que a tendência é o marketing, a publicidade, caminhar desta forma. A Bruna vai tentar fazer a última pergunta e se despedir aqui para a gente poder, nós podermos nos encaminhar. A Bruna vai tentar fazer e eu vou tentar responder, porque a internet também está deixando aqui uma situação complicada. Pois não, Bruna? Bom, então vamos para a última pergunta. Eu acredito que a pessoa não se identificou. A pergunta é a seguinte: vejam alguns Instagrams de doutores advogados postando uma parte de processos de clientes nos stories. Isso é permitido? Não. Só isso a pergunta? Eu até me atravessei porque a gente vê isso com muita frequência. Você não pode postar processo, você não pode postar a sentença do seu processo, você não pode postar o cliente do meu escritório ganhou essa ação, aqui, tal. O que você pode divulgar uma notícia, um assunto, e aquilo pode ser um assunto que você trate no seu escritório, ou eventualmente pode ser uma notícia de decisões do seu próprio escritório. Aí tudo bem, tá? Não tem problema. Mas você divulgar essa forma que a gente vê com frequência, eu vejo com muita cautela isso daí. Tá? Na minha opinião, isso é uma infração ética, sim. Tá? Você está estimulando o litígio e você está de uma forma, tentando fazer uma captação de clientes, falando, olha, eu soltei o meu cliente, está aqui o habeas corpus, a decisão, então me procurem que eu sei fazer isso bem. Isso daí, para mim, é uma captação e para quem faz isso, eu digo que é uma captação da pior qualidade que tem. Então, se alguém faz isso, seria o último advogado que eu procuraria para contratar. Então, quero aqui agradecer muito a Bruna, que se esforçou tanto para conseguir compartilhar as perguntas e estar aqui, né, representando todos os acadêmicos. Agradecer muito a Ana por ter aí, pelo trabalho que elas fizeram de mediação neste evento, com tanto brilhantismo. Quero agradecer imensamente ao Dr. Fabrício, foi uma tarde maravilhosa, e eu sempre digo uma coisa ao final dos nossos eventos aqui da CAD, viu, Dr. Fabrício? A nossa comissão, ela é mágica, né? Ela tem um quê especial em relação às demais comissões, que é o prazer de saber que o senhor contribuiu com a vida e com a história dessas pessoas que estão aqui. Talvez algum desses acadêmicos pudessem ter uma ideia equivocada, quem sabe vou tentar isso de forma inocente, pudessem se prejudicar. E aí, graças à sua palavra, aos seus esclarecimentos, aí essa vida foi modificada. E aí, lá adiante, quando nós nos encontrarmos nos fóruns, né, o senhor vai esbarrar com alguém que vai dizer, olha, doutor Fabrício, eu estava ainda, era estudante, assisti uma palestra sua, e isso foi muito importante para mim. Então, é muito valioso poder fazer parte, né, da história, poder contribuir com a história dos nossos futuros colegas. Nós estamos plantando o futuro que nós queremos colher, né, advogados éticos, advogados probos, advogados que prezem aí pela sua caminhada profissional de forma muito séria, né, de forma muito idônea. Então, quero agradecer muitíssimo. Pergunto se o doutor gostaria de fazer as suas considerações finais, para que eu possa encerrar o evento. Adriana, Ana, Bruna, todo mundo que está aqui, foi uma feliz surpresa ver esse interesse no assunto, e é um assunto muito importante, tá? Para quem vai iniciar na carreira, para quem está fazendo estágio, saber os limites para atuar de uma forma certa. E não vejam essa
que a gente passou, não pode fazer isso, cuidado com o exercício ilegal, tem muita coisa que pode fazer, e a OAB não está aqui para punir advogado, a gente está aqui para defender advogado, e a gente defende advogado tanto dos maus advogados, que felizmente, por estar no Tribunal de Ética, eu posso garantir para vocês que é uma pequena minoria dos advogados que respondem aos éticos e que são penalizados, a profissão da advocacia das empresas e das pessoas que não têm a qualificação e que oferecem um serviço de baixíssima qualidade para o jurisdicionado e de forma a defender que essas pessoas, que o cidadão tenha seus direitos de quem é qualificado para aquilo, que não é outra pessoa senão o advogado. Adriana, Ana Cláudia, Bruna, foi um imenso prazer, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Essa turma aí que tem um monte de pergunta, se quiser me adicionar, me procurar no Facebook, no Instagram, manda as perguntas. E eu respondo isso daí o dia inteiro, com o maior prazer, para quem precisar. Sempre que eu vejo algum advogado, ou algum estudante com alguma dificuldade que me pergunta, eu tento ser sempre solícito. E até porque eu busco também, quando eu preciso, se eu tiver alguma questão que a Adriana pode me ajudar, ela não tenha dúvida, Adriana, que eu vou entrar em contato com você e com a Ana Cláudia, com a Bruna, tá? Eu estou aqui como um colega de vocês, sou um pouco mais velho que vocês aí, eu tenho um pouco mais de 20 anos de formado, mas eu respeito muito e gosto dessa proximidade com a jovem advocacia. A gente sempre fala que a jovem advocacia não é o futuro da advocacia, mas o presente da advocacia, uma vez que os jovens representam, sem sombra de dúvidas, a maioria dos eles são muito respeitados, sempre muito bem-vindos na OAB. Muito obrigado a todos e uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, doutor Fabrício, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Estamos aqui com a querida Aline Scarelli, que é uma aguerrida advogada de Presidente Prudente, aqui tecendo, aí reafirmando como realmente o doutor sempre auxilia a todos que lhe procuram. Então, quero agradecer imensamente, em nome da Comissão da Acadêmica e da Acadêmica de Direito do nosso OAB de São Paulo, em nome do nosso presidente, doutor Caio Augusto, que também tem esta marca, né, de ser essa pessoa que sempre que nós precisamos dele, nos socorremos dele, ele está disponível, está presente, está disposto, está ao nosso lado, ao lado da advocacia bandeirante. Então, quero agradecer muitíssimo, dizer que foi um dia muito especial, que foi agraciado com essa palestra brilhante, com a sua participação aqui, agradecer muito às nossas acadêmicas e a todos que estiveram conosco aqui nesse dia tão especial. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado a todos.